Olá, mamães! Eu sou Natália, sou mãe de primeira viagem e no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês sobre as 10 coisas que eu gostaria de ter sabido antes de me tornar mãe. Se você tá grávida ou é mãe recente, né, tem um bebê recém-nascido aí, esse vídeo vai te poupar muitos perrengues. Assim eu espero, porque a minha intenção aqui é sempre ajudar, né? A gente conta aqui as experiências com a finalidade de que isso possa ajudar você de alguma forma. Se você está se sentindo despreparada, perdida, esses vídeos aqui, a minha intenção com esse canal é mostrar que as coisas acontecem também com as outras mães e que tudo tem solução. Então fica comigo nesse vídeo que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. A primeira coisa é que o puerpério, ele é mais intenso do que as pessoas falam. Sim. Cada mãe tem uma experiência com o puerpério diferente. Mas assim, se você parar para pensar em fins biológicos, né? A partir do parto você tem uma descarga hormonal muito grande, né? E é como se você tivesse, assim, 10 vezes mais uma TPM. Então você fica muito mais sensível às coisas, né? Do que você estaria se você tivesse com ciclos normalizados, né? Então você pensa que você estava numa gravidez e de repente, sim, você tem uma bomba de hormônios. Então, assim, dizer que gravidez é saudável não é, né? Não é doença, mas também não é saúde. Eu ouvi essa frase outro dia, eu falei, gente, é exatamente isso, né? Porque, assim, se você parar pra pensar tudo que acontece no corpo da mulher durante a gravidez, é muito louco, né? É uma das coisas mais loucas, assim, das criações de Deus, eu acho. E se a gente for pensar no processo como um todo, é muito loucura, né? Você pensa que você desenvolve um ser na sua barriga que, gente, vira uma pessoa completa. É muito loucura, né? Então você pensa que para isso tudo acontecer, a gente precisa passar por várias descargas hormonais, né? E depois do parto, essa descarga é muito alta. Então, se você tá com depressão pós-parto, se você tá se sentindo sozinho, se você tá sentindo uma tristeza muito grande, depois do seu bebê nascer, procure ajuda sim, porque é muito importante que você se cuide nesse momento, tá? A rede de apoio nesse caso é muito importante. Eu sei que nem toda mãezinha tem uma rede de apoio adequada, adequada que eu falo, nem toda mãezinha tem uma rede de apoio suficiente, né? Às vezes mesmo com rede de apoio a gente se sente sozinha, sim. Então, é muito importante que você procure ajuda, tá bom? A segunda coisa é que a amamentação, ela pode ser muito difícil. Eu tinha uma ideia de como seria, porque eu assisti muito vídeo, assim, uma coisa que eu fiz muito durante a minha gravidez, e eu sugiro que você faça o mesmo, é se educar sobre a chegada do bebê. Se eduque sobre amamentação, se eduque sobre alimentação, se eduque sobre tudo, porque é muito importante. Os primeiros 100 dias, né, tem um vídeo sobre isso, que é de um psiquiatra, é um pediatra, na verdade. É um pediatra? É um pediatra. Que ele fala sobre a importância dos primeiros 100 dias de vida do bebê, e os primeiros 100 dias começam na barriga. Então, é muito importante que a gente se eduque, né? Sobre a chegada de um novo ser, né? Porque você tá criando uma vida, você não tá criando qualquer coisa, né? É um ser humano que vai ser educado, amado e criado por nós, né? Então a gente precisa se educar, sim. Eu sou acadêmica, a gente sempre foi acadêmica, eu sempre estudei muito. Então eu não seria diferente com a minha gravidez, com a criação da minha filha. Eu gosto muito de ler sobre neurodesenvolvimento, sobre essas coisas. Então, a amamentação eu me eduquei muito. Então, se eduque sobre a amamentação, porque existe sim uma dificuldade. Eu tive muito leite, graças a Deus, eu não falta leite. Inclusive a Liz mama até hoje, ela tá com 1 ano e 10 meses. As primeiras semanas, elas são muito difíceis. No hospital, cada enfermeira, eu ficava assim louca, porque cada enfermeira me apresentava um método diferente de amamentar a menina. E todas elas machucavam porque a Liz era esfomeada. Ela pegou meu peito a primeira vez já na sala de parto. Quando ela saiu, assim, ela já encostou aqui no que ela viu, que eu senti o cheiro do peito, ela já foi, sabe? Então ela é esse tipo de bebê, ela era muito esfomeada. Ela machucou muito meu peito na primeira semana. Então, assim, eu sugiro que você... Eles falam pra não levar, mas leva aquela pomadinha de lanolina. Ela me ajudou muito. E fazer o laser também de cicatrização, ele também ajuda muito.
Só que se você não consertar a pega do bebê, né, a forma dele amamentar, dele segurar o peito, você vai continuar sendo machucado, né? Então, assim, laser você pode fazer a cada 3 dias. A pomada, ela ajuda a hidratar, dar aquela, assim, aliviada no machucado, mas ela não evita você de se machucar. Então, você precisa estudar sobre alimentação para saber como que você segura o bebê, como que ele tem que segurar o peito, porque existe uma forma dele segurar o peito que não te machuca, né? E vocês vão aprendendo juntos. Você tem que saber para você poder ensinar para ele. Então a Lisa, eu falava assim pra ela, filha, boca de peixinho. E ela recém-nascida, a gente falava boca de peixinho. Aí eu puxava o lábio dela, aí ele encaixava, e quando parava de doer, aí eu deixava. Se eu não conseguisse ajustar, eu tirava ela com o dedinho. Corta a unha, tá, gente? Minha unha tá grande agora, porque eu não preciso mais disso. Mas eu tirava ela com o mendinho assim e começava tudo de novo. Mas assim, os primeiros dias, as primeiras horas, ela fazia... E eles têm uma força, gente, na gengiva, meu Deus do céu. Então, assim, estude sobre alimentação é muito, muito, muito importante que você tenha uma mínima noção de como fazer. Claro que depois, assim, o banco de leite do hospital me ajudou muito. As enfermeiras do banco de leite, elas me ajudaram muito, 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 muito. E uma coisa que eu levei pro hospital foi o coletor, esse coletor de silicone, vou deixar ele aqui. Porque eu tive apojadura no hospital ainda, né? Apojadura, pra quem não sabe, é quando termina o colostro que desce o leite mesmo. Isso demora ali uns 2, 3 dias. Algumas mulheres demoram mais, algumas mulheres demoram menos, tá? Mas todo mundo desce o leite, gente, quando pra quem amamenta. Então, o meu tive apojadura no hospital, então elas me ensinaram, inclusive, a usar o extrator para aliviar o peito. E uma coisa que você precisa saber é que banho quente, que era uma coisa que eu não sabia quando eu estava no hospital. Por algum motivo, isso falhou na minha educação aí, enquanto eu estava grávida. Mas o banho quente, eu tomava banho muito quente, assim, sabe? Pra aliviar o estresse aqui, sim. Só que fazia meu peito encher, assim, absurdamente. Acho que é por isso que a apojadura desceu mais cedo. E a apojadura dói, porque você fica com o peito muito, muito cheio. E o bebê ainda não se alimenta tanto, né? Tanto. Então você tem que tirar os excessos, tá? Então é muito importante você se educar. Coisa que eu gostaria de ter sabido durante a minha gravidez, antes de ser mãe, é que o sono do bebê, ele é imprevisível. Então, assim, tá cheio de gente na internet vendendo curso de sono, curso de não sei o que lá. Gente, não adianta. Você pode criar uma rotina. Você deve criar uma rotina, porque crianças, elas giram melhor, né? O cognitivo delas gira melhor com rotina. Mas as rotinas, o que você tem que entender é que as rotinas, elas não são rígidas. O seu bebê não vai dormir todo dia às 7 e acordar às 8. 7 e... Não vai. O sono, ele é muito, muito, muito imprevisível. Ele tá dormindo super bem no mês, aí acontece qualquer coisinha, no segundo mês ele já tá dormindo de outro jeito, e você vai se adaptando. E com o tempo você aprende a se adaptar, tá? A essas pequenas mudanças. A Liz dormia muito bem, nos 3 primeiros meses. Com 4 meses, ela tomou aquelas vacinas de 4 meses, gente, que é o primeiro reforço das vacinas do primeiro mês. Foi a pior vacina, eu acho, porque eu me lembro que foi a pior reação que ela teve, assim. E ela... Eu não lembro quais são as vacinas, eu vou colocar aqui. Eu sei que eu passei a primeira noite com ela, que ela tomou a vacina. Nessa poltrona, eu dormi nessa poltrona com ela no braço, assim. Passei a noite inteira, porque se eu tentava mexer ela chorava, sabe? Ela acordava, remexia e chorava. Então eu fiquei quietinha com ela aqui pra ela dormir, né? E aí eu passei a madrugada inteira nessa poltrona. E foi isso. No outro dia de manhã, o Danilo pegou ela e foi dar uma volta pra eu poder dormir, sabe? E é assim. Depois disso, depois do 4º mês, eu acho que ela nunca mais teve meses tranquilos de sono. Meses tranquilos, assim, que eu quero dizer. Ela sempre dormiu aqui no quarto dela, tá, gente? Sozinha. E aí ela sempre tava meio que acordando, sempre tava tendo umas diferenças, dando um pouquinho mais de trabalho. Mas sempre dormiu muito bem a noite inteira, né? Lá por volta dos 11 meses, ela teve a angústia de separação. Pronto, nunca mais dormiu sozinha, tá? Hoje ela dorme na nossa cama. 11 meses, ela já tá com 1 ano e 11 quase, né? Já tá com 1 ano e 10, vai fazer 1 ano e 11 na próxima semana. Então, assim, já tem 1 ano que a gente tá tentando colocá-la de volta pro quarto dela e não conseguimos. Estamos aí sem sucesso.
tá? Mas eu vou atualizando vocês o que tá funcionando, o que tá dando certo. Ela tá dormindo a noite inteira, tá, gente? Dorme com a gente lá, ela dorme a noite inteira, sem pedir peito, sem acordar, sem reclamar. Mas, infelizmente, tá dormindo com a gente. Infelizmente não, né? Porque também é gostosinho também, né? Mas a gente precisa que ela crie autonomia, né? E autonomia com o tempo, a gente tem que ter paciência. É simples assim, tá? Então, o que você precisa saber é que o sono do bebê, ele é imprevisível. Então, cada bebê é único e cada bebê é coisa. Eu tenho um sobrinho, por exemplo, que não dorme a noite inteira. Acho que ele deve ter dormido uma noite inteira umas 2 vezes só. Então, é isso, né? Cada bebê é de um jeito. Então, vamos lá. A quarta coisa que eu gostaria de ter sabido antes de me tornar mãe é que você vai duvidar de você. Vai. Eu duvido de mim o tempo inteiro. Na hora que eu falo assim, gente, será que eu tô sendo uma boa mãe? Meu Deus do céu, será que eu tenho capacidade de fazer essas coisas? Gente, eu tô criando um ser humano. Será que eu tenho capacidade para criar um ser humano? Para educar uma pessoa? Porque educar é difícil, né, gente? Educar é super difícil. Na hora que ele tá dando as birras ali, porque agora a gente tá nessa fase, né? Chegando quase nos 2 anos aí. É birra atrás de birra. E eu fico assim, meu Deus, será que eu tô tratando essas birras da forma correta? Porque eu quero criar um ser humano funcional. Será que eu tô sabendo lidar com essas birras da forma correta? Mas enfim, a gente vai, né, acertando e errando e aprendendo junto com eles. E é isso. Não adianta, você vai duvidar de você. A gente tem sim a síndrome do impostor quando a gente é mãe, né? Mas aí a gente lembra da nossa criação e fala assim, cara, minha mãe me criava de tal forma, assim. Enfim, e a gente vai nesses, né? A gente fica nessas neuras e tal, mas faz parte do aprendizado. Você não nasceu mãe, você se tornou mãe. Então, duvidar de si mesmo faz parte do processo. A gente duvida da gente em praticamente tudo que a gente faz, né? A gente sempre tem essa sensação de que a gente não tá fazendo o melhor. Mas tá sim, acredite em você. Você é a melhor mãe que o seu filho pode ter. Entendeu? E ele vai ser o melhor filho que você pode ter. Então, tenha consciência disso, abrace essa causa e não duvide de você. Você tá fazendo o melhor que você pode. A quinta coisa que eu gostaria de ter sabido antes de me tornar mãe é que cada bebê é único. Não existem fórmulas mágicas, não acredite que existe uma fórmula de sono, não acredite que existe uma fórmula de alimentação, de introdução alimentar, não acredite que existe uma fórmula de rotina, isso não existe. Cada bebê é único. Se você tiver mais de um filho, cada bebê vai ser de um jeito, cada um deles vai ser de um jeito. É só você, se você tem irmãos, é só você pensar nos seus irmãos, em você e nos seus irmãos. Foram criados na mesma casa. Vocês são diferentes, entendeu? Ou se você não tem irmãos, pense, sei lá, nos seus primos ou amigos, enfim, que são muito diferentes dos próprios irmãos. Porque é natural, a gente é um ser humano, né? Nós somos únicos. E o bebê não seria diferente, gente. O que funciona para a Liz não vai funcionar talvez para o seu filho, ou pode ser que funcione sim, a gente tem que testar. Coisas de rotina, de sono, alimentação, a gente tem que testar. A gente precisa de conhecimento, que foi o que eu falei, né, que a gente tem que estudar. A gente precisa do conhecimento pra gente ir adaptando aquele bebê as coisas, sabe? Então, eu dou as dicas aqui, né? Eu faço vídeo. Por que você faz vídeo então por isso? Se cada bebê é único nas coisas da sua filha, não é isso. Você pode assistir vários vídeos na internet, você pode assistir os meus vídeos, ver as formas como eu fiz as coisas com a Alice e tentar aplicar, mas na consciência de que talvez não funcione pra você porque o seu filho é diferente dela. A Liz é uma criança muito tranquila, eu acho, sabe? Eu acho ela super tranquila, assim, ela aprende as coisas muito rápido. Ela tem muita opinião, gente, ela tá muito opiniosa, vocês não têm noção. Mas as coisas que funcionam com ela talvez não funcionem com outras crianças. Então, assim, tenha essa consciência pra você não ficar frustrado, sabe? Ai, meu Deus, eu tô frustrado porque o meu filho não come. Ai, porque o filho da vizinha, ele come tudo com 1 ano. Com 6 meses ele já tá comendo tudo, ele aceita tudo. E o meu não aceita nada. Calma, gente. Tudo é um processo. Tem crianças que a introdução alimentar, ela vai até os 2 anos, por exemplo. Tô dando a introdução alimentar como exemplo, tá? Mas a introdução alimentar, ela vai até os 2 anos. É por isso que a gente não dá açúcar, a gente não dá processado, não dá algumas coisas, né? A gente evita algumas coisas pra não viciar o paladar. Por quê? Porque a introdução é uma introdução mesmo, tá? As pessoas não conseguem entender isso. Tem gente que acha que a criança tem que encher o bucho de comida. Tem que encher muito o bucho de comida, só que não é. A introdução alimentar é para você ensinar a criança a comer. Eu estou ensinando ela que é um brócolis, eu estou ensinando ela que é uma cenoura,
estou ensinando ela. Ah, mas ela não tá comendo muito, ela não tá não sei o quê. Talvez ela não esteja preparada para comer, mas ela vai estar. Se você continuar insistindo até os 2 anos, ela vai estar preparada para comer, entendeu? Então, assim, o método que você vai usar, se você vai amassar comida, se você vai dar BLW, se você vai fazer uma mistura desses 2 métodos, é você quem escolhe, entendeu? Por quê? Porque tem a questão de adaptação do bebê, por exemplo. A Liz, ela sempre gostou de segurar os alimentos. Então, o BLW pra ela funcionou super bem. Mas tem criança, por exemplo, o meu sobrinho, ele tá com 5 anos agora. O meu sobrinho, 5 anos, ele vai fazer 5 anos, na verdade, agora é 11. Ele não pegava na comida. Gente, ele não gostava. Então, assim, o BLW pra ele nunca ia funcionar porque ele não pegava na comida. Ele não gostava de sujar a mão. Entendeu? Então, assim, como é que você vai fazer um BLW com uma criança dessa? Vai forçar ela? Não pode. Então, a gente tem que ter essa consciência de que cada bebê é único, assim como a gente é único, né? Tem coisas que a gente não gosta, não adianta, né? Tem métodos que... Porque quando você precisa, você vai deixar de ensinar a criança a comer de outras formas porque ela não tá seguindo o método que você queria usar, entendeu? Porque ela não aceita o método? Não. Você se adapta àquele ser humano e respeita aquele ser humano que tá ali, né? Que é um bebê, mas é um ser humano, entendeu? É um mini humaninho, né? A gente tem que respeitar, a gente tem que ter esse respeito pelos bebês, de saber que eles são diferentes uns dos outros e que a gente precisa adaptar as técnicas àquele bebê, que o que funciona para um não funciona para outro. Então, isso é muito importante, porque se a gente comparar, a gente só se frustra, tá bom? A sexta coisa que eu gostaria de saber antes de ser mãe. Na verdade, eu já sabia um pouquinho, porque quando você engravida, isso é algo que já começa automaticamente, que são palpites. Palpites vêm de todos os lados. Todo mundo quer palpitar, todo mundo sabe cuidar do seu filho melhor do que você, todo mundo sabe mais do que você sobre qualquer assunto, tá bom? Então, principalmente os da rua, principalmente as véias da rua. Sabe assim, aquelas senhorinhas que chegam, porque não sei o que, não sei o que. Um dia desse ali estava dando uma birra no supermercado. Ela tava chorando, não lembro nem porquê. A gente tava chegando no mercado ainda no estacionamento. E ela tava chorando, sabe? E eu tentando acalmar ela. Chega uma senhora, gente, e começa a brigar com a menina. Dá vontade de dar um murro na minha. Não fiz isso, tá? Mas vontade a gente tem, não tem? A gente tem vontade. E ela começou a brigar e eu só saí andando assim, eu, tipo assim, desviando da mulher. Porque se eu fosse falar alguma coisa pra ela, eu ia brigar com ela e, tipo, sabe? Opinião de gente que eu nem conheço, tô nem aí. Se eu não tô nem aí pra opinião nem de quem eu conheço, você imagina de quem eu não conheço. Então tenha isso em mente, ignore os palpites, se eduque e faça aquilo que você entende correto. Você pode perguntar para as outras mães as experiências delas, você pode ouvir as minhas experiências aqui, ouvir de outros canais também de maternidade as experiências. Mas quem vai decidir o que faz com o seu filho é você, tá? Então tenha essa consciência de que palpites são só palpites. Entram aqui, saem aqui, tá bom? A sétima coisa que eu gostaria de ter sabido antes de ser mãe é que o relacionamento muda. O relacionamento com o marido muda e muda muito, gente. Porque você pensa, por exemplo, o que eu acabei de falar, que já tem 1 ano que a Liz não sai do nosso quarto, né? Significa o quê? Que a gente não dorme mais junto, nós dois, né? E isso faz parte, não é uma coisa muito bacana, tá? Nesse ponto, eu gostaria, inclusive, que ela voltasse a dormir no quarto dela, porque eu acho importante que a gente tenha um momento nosso, né? Mas a gente cria esses momentos em outras ocasiões, tá, gente? A gente aproveita, vai pra casa dos avós dela, enfim, vai fazer outras coisas, tá na escola, a gente aproveita nós dois os momentos que ela não tá presente. Mas o nosso relacionamento mudou bastante. Não é que mudar é uma coisa ruim, tá? Pelo contrário, nosso relacionamento tá muito bom hoje. Mas ele é bem diferente do que era quando era só nós dois. Isso não tem como negar, tá? Filhos mudam relacionamentos, sim. E uma coisa importante que eu vou falar, que aí é um pensamento meu, tá? Me desculpem se eu estiver falando bobagem, mas foi um conselho que eu dei pra uma amiga minha. E eu acho que foi super acertado. Que é, filhos não salvam casamentos, tá? Filhos não salvam casamentos. Se o seu casamento tá ruim, a probabilidade de um filho adicionado nessa equação torna as coisas muito piores. Porque quando a gente tem filho, principalmente recém-nascidos, né, bebês, a gente precisa de um nível de compreensão mútuo muito maior, sabe? As expectativas que a gente tem quando são só nós dois, só o casal, elas são diferentes de quando a gente tem filho. O filho, ele cria
ele é um grau a mais no relacionamento. E relacionamentos que não estão bem tendem a fracassar quando você adiciona uma dificuldade, tá? Não quero chamar filhos de dificuldade, não é isso, tá? Mas não é fácil criar filhos. Quem tem bebês recém-nascidos aí vai entender o que eu tô falando. É uma situação difícil. Tem horas que a gente se estressa por muito pouco, porque a gente tá muito cansado. E o nível de compreensão que o parceiro precisa ter, principalmente com a mãe no puerpério, por exemplo, é muito alto, né? Ele precisa ser parceiro mesmo. Ele tem que ter uma noção de cuidado com essa mulher muito maior do que ele teria, assim, em situação normal. E quando o casamento não está legal, isso é um problema muito sério. Isso é um conselho que eu dei para uma amiga que queria engravidar, mas que estava, assim, vias de divorciar, gente. Falei pra ela, amiga, olha, eu acho que você tem que pensar bastante. Ela acabou não engravidando, tá? E divorciou. E acabou divorciando depois. Mas, assim, não vou falar da vida dela aqui, obviamente, não vem ao caso. Mas é algo a se pensar, tá? Porque o relacionamento muda muito. A gente ganha um nível de compreensão do outro, assim, absurdo. Pra quem viu o vídeo que eu falo de organização doméstica, vai ver o que eu tô falando. Que, assim, as brigas aqui em casa até diminuíram em relação à organização, porque a gente consegue compreender muito melhor agora uma ou outra de que as coisas não estão saindo como a gente gostaria, mas que faz parte. Ele é muito ocupado, eu sou muito ocupada. A Liz, hoje, agora, que ela com 1 ano e 11 quase, gente, ela redecora o apartamento inteiro. Tem hora que a gente acabou de arrumar tudo, ela parece um furacão. Então, assim, a gente consegue se compreender hoje muito melhor, assim, de que as coisas nem sempre elas estão do jeito que a gente quer, né? De organização, de limpeza, de não sei o que, enfim. E isso muda muito, né? É uma mudança, assim, surreal de relacionamento, tá? Não quer dizer que é perfeito? De jeito nenhum, tá? Nós temos nossos problemas, todo casal tem seus problemas. Casal que não tem problema, nem casado é, eu acho, sabe? Então, a gente precisa ter... Perdão. Então, a gente precisa ter essa consciência que o relacionamento vai mudar muito, tá? Muda pra melhor, tá? Casamentos que tem parceria, que são bons, muda muito, muda pro bem, mas muda, tá? Não adianta, que eu acho que a maior parte da frustração que eu vejo nas pessoas, e aí eu faço uma percepção minha, tá, gente? Porque de todos os relatos que eu já li na internet, de que eu já ouvi, de pessoas que estão depressivas depois da maternidade, tudo, a maior queixa de todas elas é que elas gostariam de se reencontrar a pessoa que elas eram antes. E a gente não é a mesma pessoa depois que a gente é mãe. Não tem como você ser a mesma pessoa depois que você é mãe. A gente muda a cabeça de uma forma absurda. E quando você acha que que a sua vida vai voltar a ser exatamente igual adiante, que o seu relacionamento vai voltar a ser exatamente igual a antes, você fica muito frustrado. E aí onde as coisas desandam. Então a gente precisa ter essa compreensão de que o relacionamento muda, as coisas mudam, você vai mudar, o seu parceiro vai mudar. Então, assim, tudo vai mudar, tá? Não, mudanças não são coisas ruins, tá, gente? Mas a gente tem a gente precisa ter essa consciência de que as coisas não vão ser iguais ao que elas eram antes de ter filhos, tá? E aí a gente entra no 8º tópico, que eu gostaria de ter sabido antes de ser mãe, que é: você vai sentir saudade, sim, de quem você era, e tá tudo bem. Que foi o que eu falei, a gente muda, a gente vai mudar muito. E a nossa cabeça, ela dá uma reviravolta, assim. As coisas que eram importantes antes passam a ser insignificantes. Coisas que eram muito significantes passam a ser insignificantes. Então, assim, a gente tem uma mudança mental absurda. Às vezes a gente sente saudade? Sente. Às vezes eu sinto saudade de sentar ali assistindo Netflix o dia inteiro, um sábado inteiro, coladinha ali no Danilo, ali, comendo a pipoquinha. Sinto. Sabe? Hoje a gente não tem conseguido fazer isso, mas eu sei que em algum momento a gente vai voltar a fazer. E é tudo questão de fase. E quando a gente entende que tudo passa, que tudo, que as coisas elas têm um caminhar,
e que a gente precisa passar pelas etapas, tudo fica mais fluido, tudo fica melhor, né? Então, ter essa consciência, ter essa resiliência, né, de que a gente precisa aceitar o caminho, porque o caminho, ele é muito bonito, né? As coisas fluem de uma maneira mais fluida. E a gente para de ter saudade de quem a gente era. A gente não precisa ter saudade daquela pessoa que não era mãe, sabe? A gente pode curtir, lembrar dela, sabe? Lembrar, nossa, foi muito legal todas as coisas que eu fiz até aqui, mas agora eu vou fazer outras coisas. Agora eu vou viver outras experiências. E isso é muito importante pra gente ter saúde mental e equilíbrio, tá? A nona coisa que eu gostaria de ter sabido antes de ser mãe é que a culpa materna, ela existe. Ah, se ela existe, mas fica tranquila, você não está sozinha. A culpa materna, ela vem assim, quando ela vem... Gente, a primeira vez que eu senti culpa materna... A primeira vez que eu senti culpa materna foi a Liz tinha... Não tô lembrando a idade, mas eram uns 9 meses, eu acho. Ela já tava se pendurando nas coisas. E ela pegou uma fruteira, ela se pendurou na fruteira. A fruteira eu deixo uma airfryer em cima, né? E como ficam as frutas embaixo, tipo, ela é pesada, né? Mas nesse dia não tinha fruta nenhuma, tinha só airfryer em cima. E no que ela segurou, veio a fruteira com uma airfryer e bateu no meio da testa dela. Airfryer, gente, pensa, uma airfryer de 5 quilos batendo na cabeça de um bebê de 9, né? E foi muito rápido, foi muito rápido. Eu tava só guardando a comida do almoço, colocando nos potinhos pra pôr na geladeira, e ela tava sentadinha no chão da cozinha. Então assim, e eu aqui conversando com ela, tal, e colocando as coisas e olhando o tempo inteiro pra ela, gente, olhando o tempo inteiro pra ela. Eu colocando as comidinhas na vasilha. No que eu terminei de fechar os potes, eu falei alguma coisa com ela, assim, brincando e tal, não sei o quê. Peguei os potes e só fiz isso aqui, ó, pra geladeira. Abri a geladeira, assim, sem dar 2 passos, gente. Foi coisa de segundos. Eu só ouvi o barulho. No que eu ouvi o barulho, sabe, a fruteira já tava descendo e tal, não sei o quê, nananã. Vamos correr pro hospital, né? Pra ver se não bateu a cabeça, se não bateu a nuca, enfim. Essa foi a primeira vez que eu senti culpa materna e foi muito ruim. Foi, assim, desesperador, porque eu olhava assim, eu falava, gente, como é que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? Me dá até vontade de chorar. Foi coisa de, eu juro pra vocês que deve ter sido 3 segundos. Eu não sei como é que aquela criança que nem andava, que mal né, só segurava nas coisas, como que ela levantou tão rápido pra segurar na fruteira? Eu não sei. Foi coisa de 3 segundos, 4 segundos. E foi só o tempo de eu fazer esse movimento aqui, ó. Eu acho que eu não cheguei nem a dar um passo, sabe? Tudo desabou em cima dela. Enfim, né? E o Danilo tinha acabado de sair de casa, a gente tinha almoçado junto, ele tinha acabado de sair de casa, e ele tinha acabado de sair de casa. Opa, cadê? E assim, eu liguei pra ele, volta, porque caiu uma fry em cima da Liz, a cabeça, bateu na cabeça, não sei o que. Esse dia eu senti muita culpa materna, gente. Eu fiz até um post no Instagram, vou deixar ele aqui pra vocês lerem o meu relato. Mas assim, a culpa materna existe, tá? Então você não tá sozinha. Ela vai aparecer em algum momento da sua maternidade. E ela vai aparecer em vários outros momentos, tá? A gente se sente culpada em várias ocasiões que acontecem coisas que fogem do nosso controle. Mas faz parte, gente. Quem é mãe e nunca sentiu culpa, não tá sendo mãe. Ai, ai. E a 10ª coisa que eu gostaria de ter sabido antes de ser mãe é que você é muito mais forte do que você imagina. Gente, você é muito mais forte do que você imagina. Assim, em situações que a gente pensa que a gente desabaria, a gente se mantém firme e forte. Semana passada eu tô até devendo vídeos aqui nesse canal, porque a Liz, ela teve uma pneumonia, gente. Ela tá assim, ela entrou na escola em fevereiro, eu já contei pra vocês que ela já teve vários episódios de virose, gripe, não sei o que, enfim. Aí, por último, ela pegou uma gripe no começo de junho. Eu peguei, passou a gripe pra todo mundo aqui, enfim. Na verdade, passou pro Danilo dessa vez. Eu agora que eu tô gripada, porque eu gripei agora no final. Mas você veio pro começo de junho. Aí tossiu bastante, não sei o que, a gente tratou. Tava tranquila. Já tinha semanas já. Aí ela teve uma conjuntivite. Achei estranho, né? Mas ela pegou na escola, beleza.
Passou a conjuntivite pra mim, agora no mês de julho. Aí eu tive que ficar 7 dias afastada do trabalho, porque meu olho tava assim, só secreção, tava muito, muito feia mesmo, foi uma conjuntivite muito forte. Aí fiquei. Aí quando eu tava nesse atestado, gente, a Lisa, assim, não tava gripada, tá? Ela teve uma conjuntivitezinha, assim, a dela foi bem fraquinha, inclusive, apesar dela ter me passado uma muito forte. Ela tava super tranquila. Eu tava de atestado e ela tava indo pra escola. Assim, ela teve antes, né? Ela ficou 3 dias afastada. Na segunda-feira era pra ela ter ido pra escola, só que domingo ela teve uma febre muito alta. Ela teve uma febre muito alta. Aí a gente não mandou pra escola na segunda, não teve nada. Ficou tranquila em casa, eu tava em casa de atestado, ela ficou em casa, não teve nada. Na terça-feira a gente mandou lá pra escola, ela teve uma febre altíssima na escola, quer dizer, teve febre domingo, teve febre terça. Aí a escola ligou, a gente foi buscar ela, tal, não sei o que, não teve mais nada. Quarta-feira, passou tranquila em casa, falando, quinta-feira pode voltar pra escola, né? De quarta pra quinta, ela teve uma febre muito alta, de madrugada. E na quinta eu voltava a trabalhar, porque meu atestado tinha terminado. Aí eu fui trabalhar e ela ficou com Danila. A gente optou por não mandar ela pra escola porque ela tinha tido febre de madrugada. Aí eu fui trabalhar. Quando eu tava no trabalho, assim, por volta de meio-dia, 1 hora, ela teve uma febre muito alta em casa com o Danilo. Aí ele deu medicação pra ela e falou assim, olha, já conversei com a pediatra e tal, vamos levar pro hospital pra gente já fazer uns exames, ver se tá tudo bem, qualquer coisa amanhã a nossa pediatra examina ela. Aí levou, não saiu mais, gente. Chegou lá, ele tinha dado a dipirona pra ela em casa, levou ela pra emergência sem febre. E aí, pulseirinha verde, né, porque não tem sintoma, eles faziam escuta. Ela não tinha, ela totalmente assintomática, totalmente, tirando a febre que tava tendo recorrente, né, nenhum sintoma, assim. Então eles pediram os exames de sangue, ela fez, isso era por volta de 2 da tarde que eles estavam no hospital. Eu saí do trabalho 5, cheguei lá quase umas 5h40, por aí 5h30. Aí quando eu cheguei, a médica foi e falou assim, ela já fez raio-x? Aí o Danilo, não sabia que era pra fazer raio-x, aí a gente foi fazer um raio-x. Depois que fez o raio-x, tudo desabou, gente, porque ela tava com uma pneumonia muito forte, muito extensa do lado direito do pulmão. E apesar de assintomática, né, tirando a febre, ela não tinha mais nenhum sintoma, tava muito, muito, ela tava quase entrando em sepse já, né? Ela tava quase entrando, juro pra vocês, assim, o hospital tava desesperado. E a gente lanchando, bem tranquilo, eu tava esperando lá fazer xixi, sabe, pra gente coletar, pra poder fazer o exame que a médica tinha pedido também de urina. E a gente super tranquilo na lanchonete lá do hospital, lanchando, conversando, não sei o quê. Porque ela não tava com sintoma nenhum, gente. Ela tava tranquila, brincando. E o hospital ligando, desesperado pra gente, achando que a gente ia embora, né? Só que a gente tava lá. Aí no que a médica encontrou, a gente voltou lá na médica, já era tipo 7 da noite. Aí ela foi explicar pra gente que ela tava com um quadro gravíssimo de pneumonia e que ela ia precisar ficar internada em UTI. Ela ficou 5 dias na UTI, mais 7 dias de internação em enfermaria mesmo, sabe, no quarto. Então, assim, foram 12 dias muito, muito, muito puxados pra gente. Muito, muito, muito puxados, gente, vocês não têm noção, tá? E em nenhum momento eu desabei. Eu fico pensando agora, eu falei assim, gente, como é que eu consegui manter a calma? Tanto até que teve uma colega até que me perguntou assim, ela falou, você não entrou em desespero? Eu falei, não, não entrei em desespero. E a Liz não comia, assim, depois que internou, parece que aí que ela... Porque a gente chegou no hospital, acho que na hora certa, sabe? Porque ela tava começando a entrar em sepse, né? Tava começando a ter uma infecção muito grave. E aí já iniciou o antibiótico lá na emergência mesmo, antes até subir pra UTI, tá? Então, assim, ela, a partir dali, ela parou de comer, sabe? Ela parou de comer. Mas ela, como ela ainda é amamentada, né? Eu ainda amamento, porque minha meta sempre foi amamentar ela até os 2 anos. Inclusive, a gente tem que começar esse desmame agora. Eu tava, assim, tranquila, sabe? E os médicos me tranquilizavam muito. Falavam assim, ela mama. Nossa, eles ficavam super felizes quando eles descobriam que ela mama. Tanto os médicos quanto as enfermeiras, assim. E até a nutricionista, enfim, do hospital, falou assim, ela não tá comendo nada, mas ela mama. Então, eles me alimentavam muito bem pra eu poder ter leite pra ela comer, sabe? E é isso. Então, assim, a gente descobre que a gente tem uma força. E a gente tem uma força, assim, que é absurda. Porque se você parar pra pensar na história que eu tô contando pra vocês agora, era pra eu ter entrado em desespero. E em nenhum momento isso aconteceu. Eu
eu fiquei muito tranquila durante a internação dela, assim, claro, muito preocupada, né, porque a situação dela era grave, mas em nenhum momento eu saí do prumo, sabe? Eu não sei nem como, eu fico pensando assim, gente, tudo que foi falado, de tudo que foi falado que os médicos falaram, parece que sim, que entrava aqui, saía aqui, eu, tá, mas o que a gente tem que fazer? É antibiótico? Então vai tomar antibiótico. Tem que fazer, sabe? Sim, objetiva. Eu conseguia ser, sabe? Tá bom, vai tomar antibiótico? Tá. Ah, tem que fazer um exame X. Bora fazer. Ah, tem que não sei o que. Bora, sabe? Então, assim, aí eu descobri minha força, eu descobri o quanto que eu sou forte nesse momento. Claro que teve outros episódios, né? Mas eu acho que esse foi o maior até agora. Além do parto, né? Porque o parto também, já tem relato de parto aqui. Se você ainda não assistiu, por favor, clique no card. A gente descobre a força que a gente tem nesses momentos, tá? Começa ali no parto, né? Que a gente descobre o quanto que a gente é forte. E em várias outras situações. E eu sei que essa situação foi uma e que eu vou passar por outras, né? Enfim. É isso. E quem me dá força é Deus, né? Deus e Nossa Senhora. Então, essas foram as 10 coisas que eu gostaria de ter sabido. Algumas eu já sabia, tal, talvez você saiba de algumas dessas já. Mas eu quis relatar, né, as minhas experiências a partir desses conhecimentos para ajudar você. Então, se você tá gravidinha, se você é mamãe recém-mamãe, né? E tá aí aflita, tá ansiosa ainda, com o que esperar da maternidade. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você quiser saber qualquer coisa sobre maternidade, sobre recém-nascidos, sobre experiências maternas, pode deixar aqui nos comentários. Eu vou ficar muito feliz em responder as suas dúvidas, em compartilhar as minhas experiências com vocês, tá bom? E se você se identificou, por favor, deixa um like, comenta aqui o que você gostaria de saber, o que você gostaria de saber de ser mãe. E compartilha com outras mães, outras gestantes, com suas amigas. Compartilha esse vídeo. Vamos criar uma comunidade de mulheres que se ajudam aqui, que é esse sempre vai ser o meu objetivo neste canal, tá bom? Um beijo, falou e tchau!